Fala pessoal, aqui é o Romani, eu sou formador de coaches e hipnoterapeutas transformacionais, sou especialista em psicologia e hoje eu estava dirigindo quando eu e meu pai começamos a ter uma conversa filosófica sobre por que algumas pessoas conseguem ter grandes resultados e outras pessoas ficam paradas ou patinando muito sem conseguir esses tipos de grandes resultados. Compartilhar, para explicar um pouco mais sobre isso, eu vou contar a história do sócio de Thomas Edison. Depois eu vou contar a história do Thomas Edison também, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Sabe, essa questão de patinar antes de conseguir um resultado, por exemplo. O que é patinar antes de conseguir um resultado? É praticamente fracassar. Só que sabe o que é o mais interessante? Não existe um grande sucesso sem fracassos antes. Como assim, Romani? Eu vou ter que fracassar para conseguir ter o resultado que eu desejo? Sim, você vai ter que fracassar para ter o resultado que você deseja, sabe por quê? Porque lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Quantas vezes você caiu antes de conseguir subir na bicicleta e andar com facilidade, sem nenhum impedimento? Existe a fase de aprendizagem, troca a palavra fracasso por evolução, porque é uma evolução permanente. Sabe o que é o contrário de sucesso? Não é fracasso não, é a desistência. Thomas Edison, a gente vai falar do sócio dele daqui a pouquinho, mas o Thomas Edison, ele foi o criador da lâmpada, da luz elétrica, e isso só aconteceu depois de milhares de tentativas até a primeira luz elétrica se acender. E se ele tivesse desistido depois de 1000 vezes, quem sabe, ele não teria conseguido fazer as invenções dele, não teria conseguido fazer o negócio dele chegar no patamar que chegou. E eu acredito muito que está muito ligado às nossas ideias, às nossas crenças. Por exemplo, o que permitiu Edison continuar quando a maioria já teria desistido? Ou, por exemplo, o que permitiu o meu pai conseguir chegar a ser um produtor rural bem sucedido na área dele quando a maioria já teria desistido, saindo de onde ele saiu? Ou o que permitiu eu, no meu negócio, conseguir chegar onde eu cheguei, tendo todos os impedimentos? O meu pai queria que eu fosse produtor rural, não acreditava em mim. O que foi acontecendo nesse caminho, nessa evolução? Houve desafios. Desafios preparam pessoas comuns para destinos muito melhores e extraordinários. Lembre-se disso, é evolução. Use a sua própria história como a sua maior força. Pense todos os desafios que você já enfrentou, use eles como aprendizados e não como lamúrias, como problemas que você fica colocando como uma pedra carregando. Não é carregar uma pedra, é o que eu posso fazer com essa pedra para construir o meu castelo. Eu acredito muito nisso. E para exemplificar o poder que tem uma ideia, as nossas crenças, o que sustentam os nossos resultados, eu vou compartilhar com vocês a história de Edwin Barnes, que foi o sócio de Thomas Edison. E Thomas Edison, ele conseguiu assim milhões e milhões com as fábricas, com os projetos, com as invenções dele. E naquela época, Edwin Barnes ouvia falar de Thomas Edison e ele tinha um sonho de ser sócio de Thomas Edison. Ele não tinha mais nada. Ele não sabia falar muito bem, ele não tinha estudo, ele não tinha roupas adequadas, ele não tinha nenhum dinheiro. Só que ele tinha uma ideia, o sonho de que um dia se tornaria sócio de Thomas Edison. E por que eu estou compartilhando isso? Porque tudo acontece duas vezes. Primeiro começou a acontecer na mente de Edwin Barnes. Eu quero ser sócio de Thomas Edison. Não simplesmente eu quero ser. Porque querer, você pode querer e ficar sentado sem fazer nada. Ele disse, eu vou ser sócio de Thomas Edison. E ele teve que pagar o preço para ser sócio de Thomas Edison. O que ele fez? O primeiro passo, ele decidiu que iria então até a cidade de Thomas Edison, em Orange, New Jersey. Ele pegou um trem para lá e ele não tinha dinheiro. Aí pode falar, nossa, mas então ele tinha alguma oportunidade. Não, ele não tinha dinheiro nem para pagar a passagem de ida para lá. Ou seja, ele foi para New Jersey sem dinheiro para a passagem de ida. Ele entrou no bagageiro do trem, chegou lá em New Jersey, procurou o escritório onde ficaria Thomas Edison, até que ele foi atendido pelo Thomas Edison. Quando chegou lá, aos trapos, roupa velha, não sabia se comunicar tão bem, ele não tinha aparentemente nenhuma oportunidade para ser sócio do Thomas Edison ali. Mas sabe o que fez Thomas Edison olhar para aquela pessoa e Thomas Edison dá a primeira oportunidade de emprego para ele começar como funcionário dentro da fábrica do Thomas Edison? Foi a ideia. Não foram as roupas, não foi nada do que exatamente ele disse, não foram nem as palavras, mas foi a crença. Ele percebeu o sonho de Edwin Barnes. Aquele sonho transcendia, era uma transferência de sentimentos. E quando Edwin Barnes chegou lá dizendo, Edison, eu vim aqui para ser seu sócio. Quando ele disse isso para Edison, Edison olhou e disse, nossa, ele apostou
lançou todas as fichas dele, ele saiu de onde ele estava, ele percebeu a jornada, e essa percepção e essa ideia, essa crença de Edwin Barnes fez ele conseguir a oportunidade de começar a trabalhar na fábrica, só que ainda como funcionário, ele fazendo serviços menores, serviços que não tinham tanto valor nem para Edison naquele tempo ali, só que foram passando meses, passando anos, e Edwin Barnes sempre melhorando, sempre buscando onde e como eu vou fazer para ser sócio de Thomas Edison. Eu quero ser o melhor funcionário, eu quero ser a pessoa que mais dedicada, eu quero ser a pessoa que vai fazer a diferença aqui. E depois de alguns anos trabalhando com cargos menores, até outras oportunidades melhores fora da fábrica de Thomas Edison, ele dizia: não, eu vim aqui para New Jersey, eu vim aqui para Orange para ser sócio de Thomas Edison, e é isso que eu vou fazer, é isso, eu tenho certeza, nem que demore toda a minha vida. Essa era a resposta dele. Ou seja, Edwin Barnes sabia o que ele queria, ele tinha uma ideia e uma crença. Lembre, tudo acontece duas vezes. Essa ideia que estava na mente dele começou a se transformar aos poucos em realidade. Ele teve a oportunidade, e olha que interessante, muita gente chama de sorte, mas eu percebo que sorte só existe quando você está preparado para uma oportunidade que outras pessoas não enxergam, porque para você enxergar essa oportunidade, você tem que estar preparado, senão ela nem é uma oportunidade. O que aconteceu? Foi que Thomas Edison criou uma nova máquina chamada ditafone, e esse ditafone ali naquela época, todos os outros vendedores, todas as outras pessoas da empresa de Edison olharam e falaram: não, eu não acredito nisso, eu acho que isso não vende, acho que isso aí é uma maluquice, não vai dar certo. Todo mundo dizia isso, mas como o Edwin Barnes acreditava e gostava tanto dos projetos de Edison, ele sempre vinha estudando tudo quanto é invenção, ele acompanhava Edison ainda mais do que os outros. Quando Edison terminou o ditafone, ele ficou fascinado com aquilo, e ele acreditava tanto: nossa, eu acredito e eu sei que eu posso vender isso, porque é algo extraordinário. Na mente de Edwin Barnes, ele via como algo extraordinário, e venda nada mais é do que uma transferência de sentimentos. Ou seja, o que o Edwin fez? O que o Barnes fez? Ele disse: eu vou vender esse ditafone para você. Ele pegou os ditafones e foi vender. Ele conseguiu vender mais do que todos os outros vendedores. Ou seja, ele se mostrou alguém de valor para Thomas Edison. É uma transferência de sentimentos. Ele acreditava mais nos projetos do Edison, talvez mais do que talvez o próprio Edison acreditasse. E naquele momento ele conseguiu a oportunidade de ser ali o gestor comercial e ser o sócio de Thomas Edison. Passo a passo, ele se tornou sócio daquela companhia, faturou vários milhões de dólares, mas mais importante do que esses milhões de dólares, o que eu quero compartilhar aqui com vocês é você, as suas ideias, o que você acredita sobre você, o que você acredita sobre o seu futuro, quem você acredita ser e o que você acredita que você vai fazer, porque tudo que está aqui pode se transformar no mundo real. Nada pode acontecer no mundo real sem ter acontecido na mente de alguém antes, sem você ter criado aqui mesmo que um segundo antes, você tem que ter criado isso na sua mente. E foi essa a história do Edwin Barnes. Foi uma ideia que fez ele conseguir esses milhões de dólares, mais do que esses milhões de dólares. Foi essa ideia que fez ele se tornar sócio de Thomas Edison e conseguir chegar aonde ele tinha se planejado a chegar. E claro, tem um preço a ser pago. Ele teve toda a história, toda a trajetória. E lembra, foco muitas vezes é saber dizer não também para boas oportunidades. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você gostou, deixa eu curtir, compartilhe essa história com outras pessoas, o quanto uma ideia pode ter poder e quais as ideias você está tendo sobre você mesmo, sobre a sua vida, sobre os outros. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva aqui no canal, porque vai ter uma série de vídeos com entrevistas com pessoas dos mais diferentes casos, vendo por que algumas pessoas conseguem ter tantos resultados e outras pessoas não. E eu vou fazer entrevistas com todos os tipos de pessoas, desde pessoas muito bem-sucedidas em todas as áreas da vida, quanto pessoas muito bem-sucedidas, por exemplo, no relacionamento, outras pessoas muito bem-sucedidas na saúde, pessoas mal-sucedidas também, para entender o que leva uma pessoa a ter bons resultados e outras pessoas não. Se você gostou dessa história, deixa eu curtir, se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando esses vídeos e vamos transformar o mundo em um lugar melhor, porque quando a gente se transforma, vocês sabem, o mundo se transforma em um lugar melhor. Grande abraço, valeu! Eu sou o Romani, o criador da hipnose transformacional.